Então, quando você come, você tem uma liberação do que a gente chama de suco gástrico, certo? E esse suco gástrico faz a digestão, não é mesmo? Vem cá. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque beber água junto com a refeição ou líquidos, isso pode dar barriga ou não? Bom, pessoal, primeiramente de tudo, né? A água não tem calorias. A água tem alguns nutrientes, tem alguns traços de minerais, para falar a verdade, e alguns desses minerais nem é bem-vindo, né? Os metais, por exemplo, o flúor demais não é legal. Por isso que eu sempre indico o filtro da Purifique, certo? Que é muito mais barato que galão, muito mais barato que outros filtros e elimina basicamente 100% de tudo. Sério, confira este filtro aqui, o link tá aqui na descrição do vídeo. Entendendo isso, é impossível você engordar tomando água. Pronto. Mas, quando você bebe água junto da refeição, dependendo da quantidade, pode dar uma dilatação abdominal. Porque imagina que o seu estômago tem uma quantidade, aí você come essa quantidade e aí você manda água em cima, que é muito fácil. Porque, por exemplo, imagina, 500 ml de água, é fácil mandar. Leandro, não é tão fácil, fácil para você, que tem esse estômago de gordo aí. Sim, eu sou ex-obeso, tá? Se quiser procurar minha história, Leandro Twin Mais Tema, eu já contei aqui no canal. Quando tiver qualquer dúvida, também Leandro Twin Mais Tema. Tudo bem, vamos colocar, mas 200 ml de água é fácil mandar? É fácil. Então você come. Só que se você fosse mandar, por exemplo, 200 gramas de arroz a mais, vai falar, pô, Leandro, eu acho que aí é muito, né? Já almocei legal, mas 3, 4 colheres de servir de arroz, não, muita coisa. Agora, um copinho de água é fácil. Mas você entende que os dois fazem o mesmo volume? Pelo menos de forma momentânea? Então quando você bebe água durante a refeição, você dá uma dilatada no seu estômago. Isso não tem problema porque depois ele volta. Só que enquanto ele não volta, você vai ter, né, aquele sintoma de barriga dilatada mesmo. Mas não é só isso. Quando a gente faz a digestão, lembra do que eu falei no começo do vídeo, a gente libera suco gástrico, que é um suquinho, né, que o nosso organismo produz para fazer o processo de digestão, que é muito importante, inclusive, para fazer a digestão, a absorção dos nutrientes, tudo certinho. Só que, se você manda água em cima, você dilui esse suco. E aí esse suco ele fica mais fraquinho. Ele ficando mais fraquinho, o processo digestivo, ele demora mais. Isso não é bom, Leandrão, para eu poder controlar a minha fome? Então, até certo ponto, não tem problema. Você está totalmente assintomático? Ah, não tem azia, não tem má digestão, não tem... Tranquilo, pode continuar mandando. Agora, se você está sentindo alguns desses desconfortos, que, por exemplo, diluiu, então você aumentou o tempo de digestão. Provavelmente, se você aumentar demais o tempo de digestão, o corpo vendo que tem comida, ele fica jogando ácido. E o que vai acontecer? Você pode ter azia. Esse tempo de digestão prolongado pode gerar gases depois. Então, se você quer controlar o apetite, faça isso com outras estratégias, consumindo mais fibras, mais alimentos de baixa densidade energética. Eu comentei um pouquinho mais sobre isso no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero. Então, nesse caso, teria problema consumir líquido. O que você está dizendo, Leandro? Basicamente o seguinte, galera, a gente pode consumir líquido durante a refeição, você não vai ganhar gordura, mas você pode ter uma dilatação abdominal ou desconfortos como gases, como azia, má digestão. Se você está sentindo isso, não quer dizer que você tem que tirar, mas minimamente diminua. Se você bebe ali, nossa, estou um cisco aqui, 100, 200 ml de água e está tranquilo, você não sente nada disso, pode continuar na paz. E aqui é muito individual. Por exemplo, tem gente que manda 500 ml de água e fica na boa, não muda nada. Tem gente que toma 200 ml e se sente horrível, inchado. Então verifique o que funciona para você, mas não há um impedimento. E vou um pouquinho mais longe, tá? Se você não se convenceu ainda. Porque você pode falar assim, na dúvida é melhor não mandar. Quando a gente consome fibras, as fibras têm uma capacidade que a gente chama de higroscopia, que é atrair água para si. Se você manda um monte de fibra e você não bebe água, você pode ter uma constipação, mesmo aumentando as fibras. Na verdade, você vai ter uma constipação porque você aumentou as fibras. Porque essa fibra ela vai desidratada para o intestino, sai do estômago, vai para o intestino, chegou lá, ela começa a roubar a água das fezes. E aí, meu amigo, você vai ter uma constipação ainda pior. Então, você consumir um pouco de líquidos durante a refeição pode ser bem-vindo. Não é inteligente a gente consumir, por exemplo, psyllium, que é uma fibra, né? Que é muito boa, reduz colesterol, aumenta a saciedade, melhora a flora intestinal. Psyllium é sensacional, pessoal. Só que, se você não tomar água, você pode ter tudo isso pior. Você pode ter uma constipação, ao invés de ela ajudar no trânsito intestinal. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte, já que eu falei da psyllium, talvez vocês tenham curiosidade de saber sobre essa fibra, principalmente para quem tem prisão de ventre ou quem está fazendo dieta. Nossa, para quem está fazendo dieta, galera, isso aqui ajuda demais. Mas muito, 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 muito. Sério, dá uma conferida neste vídeo aqui que eu expliquei mais sobre ela.